de Botucatu. Olha, eu tirei o negócio na hora certa, rapaz. Vicente é lá de Botucatu, tá de boa na casa dele, cuidando da filha. Capaz que participe aí com a gente hoje também. Oh, mas como Deus é bom, hein? De repente eu tirei um negócio que eu tava aqui e começou a gravar. Então tá bom. Pô, tinha que colocar agora, Felipe. É, né? Ai, meu Deus do céu. A captura de tela já foi antes, viu, Felipe? Só para te avisar. Cara, deve dar uma figurinha da hora, mas tudo bem. É exatamente essa a ideia. Faz e me manda, eu adoro figurinha. Zoeira é comigo mesmo. Rapaz, bom, 10 para as 11. Eu não curto muito enrolação, então vamos começar. Gente, esse aqui não é meu quarto não, tá? Vocês estão vendo que é quarto de menina. Eu tô viajando com a Jéssica e aqui eu tô no quarto da sobrinha dela. E o quarto é rosa, né? Muito legal. Vamos orar então? E a Podia gente... ser roxo, né? Seria melhor. Então, podia ser uma decoração roxa, né? Poxa, ia ficar da hora pra caramba. Então tá bom, vamos orar? Paulinha, você poderia orar pra gente, por favor? Claro, vamos lá. Senhor Jesus, muito obrigada por mais um domingo em que estamos aqui juntos para ouvir mais a tua palavra e para te conhecer de maneira mais profunda, Pai. Eu te peço nesse momento que o Senhor derrame do teu Santo Espírito na vida do Felipe e também em nossos corações, para que a gente possa compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, eu nunca participei com vocês de uma aula de EBD. Eu lembro que eu dei uma aula em janeiro, até que eu falei sobre provérbios, né? Só que agora, com a saída do Alan, eu me tornei professor aqui de vocês também. Como que vocês têm estudado 1 Timóteo? Vocês estão... Eu percebi pela revista, né, que vocês estão aí caminhando capítulo por capítulo, mas na hora da aula vocês tratam por temas, por blocos, versículo por versículo. Como que vocês caminham? Depende do professor, na realidade, mas pelo que eu entendi, Timóteo está sendo mais por o que o capítulo está dizendo, sabe? Tipo, semana passada o Silas quis fazer versículo por versículo, mas acabou que não deu tempo de passar por todos os versículos, mas deu para pegar a visão geral. Tá Mas acho que aí, tem sido assim. legal. É. E ele termina mais ou menos que hora? Agora você me pegou. Eu acho que, tipo, 15 para meio-dia, gente, eu viajei. É que eu não olho muito relógio. Quando eu não tô dando aula, eu nem olho o relógio. Camila, tá podendo responder aí? Calma, se ele vai até que horário, mais ou menos? É, Eita. Teoricamente até 15 para meio-dia. tá Mas bom. às vezes passa um pouquinho. Mas teoricamente até 15 para meio-dia. É Silas, né? Tá bom, então. O duro que agora no grupo do WhatsApp eu adicionei ele, mas não aparece a foto. E às vezes eu não tenho o rosto de todo mundo, mas aliás ele não tá aqui não, né? Beleza. Gente, vamos fazer o seguinte, pelo menos com os adolescentes eu ia no máximo até 10h30, porque né, online é embaçado e adolescente também é um milagre. Voltava no tempo, então, Felipe? Oi? Voltava no tempo? Como assim voltar no tempo? Falou 10h30? 11h30, ó, já tô noiado. Não, até 11h30. Mas beleza, vocês aguentam um pouquinho mais, mas a minha intenção nunca é passar, eu não gosto de passar do horário. Parece assim, ó, que quando dá o horário, a cabeça do aluno desliga, entendeu? E aí a partir de 11h45, o que o professor falar depois parece que já foi, entendeu? Pelo menos eu sou assim, né? Vai entrando o cheiro do almoço e tal, e o treco vai ficando complicado. Bom, então, vamos lá então. Nós estamos aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, e, logicamente, vocês têm toda a liberdade do mundo para parar, fazer perguntas, interagir, isso aí não tem problema nenhum, tá bom? E eu gosto da ideia de versículo por versículo, pelo menos para a gente, depois, para você abrir a Bíblia e falar, ó, esse versículo quer dizer isso, e isso significa tal coisa para a minha vida. Eu gosto disso. Eu acho que, de fato, isso é estudar a palavra de Deus. Então, vamos fazer o seguinte,
o capítulo 4, ele é curto. Alguém na versão ARA, que é a versão normal da igreja, né? Leia para a gente o capítulo 4, por favor. Quem poderia ler? É curtinho. Até o 16? Isso. Eu leio aqui. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento, exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ação de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze na tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Felipe, você tá no mudo. Obrigado. Alguém tem alguma outra versão? NVT. Eu tenho a mensagem que eu uso para dar uma ajudada na imaginação, mas eu sei que a galera não gosta. Mas eu acompanho a NVT. Então vamos viajar na maionese da mensagem, Paula. Pode ler. Leio tudo? Pode ser. Tá bom. O Espírito deixa claro que, à medida que o tempo passa, alguns desistirão da fé para seguir ilusões demoníacas ensinadas por profissionais da mentira. Esses impostores mentem tão bem e há tanto tempo que perderam toda a noção da verdade. Eles vão proibir o casamento. Vão dizer que não se pode comer este ou aquele alimento, comida perfeitamente boa que Deus criou para ser ingerida com alegria e ações de graça pelos que conhecem a verdade. Tudo que Deus criou é bom e deve ser recebido com gratidão. Nada deve ser rejeitado ou jogado fora. A palavra de Deus e nossas orações tornam santo tudo o que faz parte da criação. Você foi criado na mensagem da fé e se orienta por ensinos saudáveis. Agora passe adiante esse conselho aos seguidores de Jesus e você será um bom servo dele. Afaste-se das histórias tolas que se disfarçam de religião. Exercite-se diariamente em Deus. Por favor, nada de flacidez espiritual. Exercitar-se numa academia é útil, mas a vida disciplinada em Deus é mais proveitosa e deixa você em forma hoje e para sempre, pode acreditar. Guarde isso no coração. É por isso que nos lançamos de corpo e alma nessa aventura. Confiamos no Deus vivo, Salvador de todos os homens e mulheres, especialmente dos que creem. Transmita essas palavras, ensine todas essas coisas e não permita que ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Ensine os cristãos com a vida, pela palavra, pelo procedimento, pelo amor, pela fé, pela integridade. Continue lendo as Escrituras, aconselhando e ensinando. Quanto ao dom especial do ministério concedido quando os líderes da igreja impuseram as mãos sobre você, mantenha-o puro e ativo. Cultive essas coisas, mergulhe nelas. Todos perceberão o quanto você amadureceu. Fique firme em seu caráter e em seu ensino. Não se desvie. Apenas fique firme. Você e seus ouvintes vão experimentar a salvação. Beleza. Bom, obrigado. Gente, é o seguinte, a Bíblia é assim, quanto mais você lê e enquanto mais versões você puder ler e ter acesso, melhor.
ok? Você vai ganhar uma compreensão melhor do que a palavra de Deus está te dizendo. Eu tenho aqui a NVI, tá? Então eu vou me guiar por ela, mas como a gente já ouviu duas leituras desse texto, a gente já está por dentro do que Paulo está tratando aí com o Timóteo, tá bom? Imagino que vocês já tenham feito a introdução da carta, então vocês já sabem quem escreveu, para quem escreveu, por que escreveu e em qual ocasião, né? Gente, o texto, o primeiro versículo já começa de uma forma bem legal, né? O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Quando ele fala aqui o Espírito, esse aqui é o Espírito Santo. Ao que parece no início da igreja, o Espírito Santo sim trazia novas doutrinas, ensinava ao povo por meio de revelação, ok? A gente tem que entender que no início da igreja eles não tinham, né, a Bíblia completa, então o Espírito se revelava aos apóstolos e trazia novas doutrinas. E o que o Espírito diz? E esse Espírito, ao contrário dos espíritos de hoje em dia, ele diz claramente. Não houve dúvidas no que o Espírito revelou naquele momento. Hoje em dia, quem diz que o Espírito fala, parece que o Espírito está com brincadeirinha, porque né, revela coisas ocultas, ou coisas estranhas, parecem enigmas, né? A pessoa olha para outra e fala assim, eu vejo que você tem uma dificuldade na sua vida, eu vejo uma sombra na sua mente, e aí fica com uma história fiada. Mas aqui a gente vê que o Espírito ele revela claramente que nos últimos tempos, e entenda últimos tempos, todo o período do momento que Cristo esteve na Terra até a sua volta. Todo esse período são últimos tempos. Isso aí é uma expressão que se repete várias vezes na Bíblia, né? Que, então, e nós estamos vivendo esse período que nesses últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Eu acho muito legal que o apóstolo Paulo, ele não é do politicamente correto. Paulo, ele ensina a verdade e ele não está preocupado se a pessoa vai ficar ofendidinha, entendeu? Claro que Paulo não quer ofender, tipo, ele não fala para ofender, mas a postura de Paulo é, eu ensino a verdade, se você gostou, se você não gostou, problema seu, né? E é interessante isso, que ele tem essa postura e ele fala, olha, muitos vão abandonar a fé verdadeira e é apostasia, tem a ver com se afastar. Alguém estava numa posição original e ela abandona aquilo e correu atrás de outra coisa, né? Essa pessoa vai se afastar do que é original e vai se apegar a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Por isso que ele não é politicamente correto, né? Esses espíritos enganadores são tanto os demônios que inventam doutrinas falsas, como as próprias pessoas propagadoras desse tipo de doutrina, né? E é duro que no versículo 2, ele vai mostrar o seguinte, que tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos. Gente, o falso mestre, a falsa filosofia, a falsa ideologia, né, por assim dizer, nunca vai chegar para você e vai falar assim, olha, cara, eu tenho aqui uma doutrina nova que eu recebi de um demônio. Entendeu? Eu recebi, o diabo apareceu para mim e ele me revelou que não pode comer carne, porque é errado. Então eu vou fundar uma igreja, viu? Que o demônio mandou eu ensinar essas coisas. Você quer se converter para minha igreja? Gente, não é assim que funciona. A pessoa ela é mentirosa, a pessoa ela é hipócrita. Ela vai passar a informação da forma mais bonita possível, da forma mais piedosa possível.
E aí quem escuta vai falar, nossa, mas como tem razão? Nossa, mas como isso faz sentido? Como isso é bonito? É desse jeito. É disso que Paulo está alertando. São hipócritas e são mentirosos. Eles são enganadores. E o problema de ser enganado é esse. Você nunca sabe quando está sendo enganado, né? A menos que você pegue a mentira aqui, acolá. Então, tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, né? Que têm a consciência cauterizada. E essa palavra cauterizada, ela também é utilizada na literatura médica da época em que o texto foi escrito, para indicar uma cauterização de uma ferida, né? A ferida para parar de sangrar ou ajudar na cicatrização, então você queima aquilo. E uma vez queimado, você perde a sensibilidade. É uma forma de entender. O que Paulo está querendo entender é que essas pessoas que antes estavam na fé, abandonaram a fé, estão seguindo doutrinas de demônios e a consciência não acusa mais. A consciência não fala, cara, isso aí está errado. Não, a consciência já foi para o beleléu. Mas também esse verbo, na verdade não é nem um verbo aqui, né? A expressão cauterizar também era utilizado com o sentido de ferretear. O escravo, na época aqui dos romanos, eles eram marcados no couro, igual o gado, quando marca o couro do gado, né, para indicar o dono. E esse ferro quente com o símbolo do dono era marcado na cabeça. Entendeu? Então, também uma possibilidade de entender esse versículo é que os falsos mestres, eles estão ferreteados, ferrados, marcados com a marca do dono deles. E quem que marcou com o ferro quente a mente desses homens? Satanás. Então pode ser também, além dessa insensibilidade, que o texto está querendo mostrar que no fundo, são homens pertencentes ao diabo. E aí o texto se torna mais pesado ainda. Entendeu? Loucura, galera. Loucura total. Se, então, aqui o Paulo está mostrando quem são esses homens, agora ele vai mostrar o conteúdo da mensagem. E, gente, Paulo está falando, isso aqui é doutrinas de demônios. Primeiro argumento, proíbem o casamento. Não pode se casar. Vocês conhecem alguma religião que os sacerdotes, já dei até a dica, né? São proibidos de se casar? E Paulo chama isso de doutrina de demônio. Não, mas eles não se casam para não dividir, para não ter filhos e ter que dar herança. Doutrina de demônio. Não, mas não se casa para se dedicar melhor ao ministério. Doutrina de demônio. Não, mas eles não se casam porque é muito trabalho ministerial, eles se dedicam, eles são piedosos. Doutrina de demônio. Entenderam, né? Aí, mas da onde vem? Claro que a Igreja Católica não estava lá ainda, né? Mas essa ideia do casamento e do alimento, que a gente já vai falar já, vem de uma ideia gnóstica. E o gnosticismo, naquela época, dizia o seguinte: a matéria é má. Então, você não pode ter prazer. E, logicamente, quando cita o casamento e prazer, é o prazer sexual que está em jogo aqui, né? Então, como a matéria é má, o prazer é mau. Se o prazer é mau, o espírito do homem é contaminado por causa do sexo, por causa dos prazeres carnais. Então eu não vou fazer sexo, então eu não vou me casar. Nossa, que espiritual isso, doutrina de demônio. Da mesma forma, o alimento. Nessa época, as pessoas passavam muito tempo sem comer, e não era jejum intermitente, não era porque o povo era gordo, não, porque isso dá prazer ao corpo. Então eu vou me abster disso, porque eu quero que meu corpo sofra, né? Para quê? Para eu me purificar espiritualmente. Nossa,
que coisa bonita. Olha só como ele deixa de comer comida que ele gosta para se purificar. Doutrina de demônio, né? Isso aqui não tem a ver com jejum espiritual que a gente conhece, que está lá na confissão de Westminster. Isso aqui tem a ver com se abster de alimentos que eles entendem que causa pecado, né? Então, ele continua aqui, tais ensinamentos, 3. E proíbe o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Gente, aqui fala sobre os alimentos também, né? Existe alguma corrente, não tanto religião no nosso meio, né? Mas existe alguma corrente filosófica que, de uma certa forma, proíbe algum alimento que vocês conheçam? Tipo assim, ó, Tem gente que não come nada de origem animal, né? interessante. E por que esse povo não... Tem gente que não come nada de origem animal. Por quê? Alguém já foi atrás para saber? Ó, eu assim, minha opinião, né? Deve ser porque acho o animal, digamos, sagrado, né? Até eu falo assim, ó, tá colocando a criatura no lugar do criador, né? Isso aí é bastante forte lá na Índia, né? Cara, o bicho é sagrado, porque minha avó pode ter virado uma vaca. Meu tio, que morreu, pode ter virado um cachorro. Então, não há muita distinção espiritual entre um animal e uma pessoa. Mas nós, aqui no Brasil, estamos cada vez ouvindo mais a respeito sobre o veganismo, né, que foi o que o Lucas colocou. E se você entrar na Associação Brasileira dos Veganos, coisa e tal, você vai... Eu aprendi, eu estudei um pouquinho isso ano passado, porque algumas pessoas à minha volta se tornaram veganas. Eu fui estudar esse treco. Se você entrar e eu ouvi palestras, eu li os blogs, eu entrei no site oficial, vegano.com, e por aí vai. Você vai ver lá que é um estilo de vida, é uma filosofia de vida, são expressões que eles usam mesmo, né? Estilo de vida, ideologia, tem um blog que chama de ideologia, uma filosofia de vida que visa você adequar a sua vida em prol do bem-estar animal. São essas expressões que usam. Isso aqui não tem a ver com cuidar do bichinho para que ele não sofra. Isso significa... Porque a indústria, hoje em dia, tem essa preocupação por causa de certificação, piriri parará. Mas a ideia é a seguinte, que em valor moral, é uma discussão moral, né? Em valor moral, como ser vivo, não há diferença. Isso que eu estou falando, eu não estou inventando, está lá registrado, é só pegar e ler. Como valor moral, não há diferença entre um ser humano e um animal. Então, o ato de comer um animal é comparado, você pode ler isso depois, é comparado à escravidão, porque é opressão, né? É alguém mais forte subjugando um ser inferior, né? É comparado ao nazismo, o que os nazistas alemães fizeram com os judeus, né? Só que nessa discussão moral, a grande pergunta que surge é: quem tem a moral para definir o que pode ser feito com os animais e o que não pode, né? Afinal de contas, quem criou os animais, quem são os donos dos animais, para falar, olha, pode fazer isso e o que não pode fazer, né, tal coisa. Eu comecei a escrever um artiguinho sobre isso, não terminei, mas quando terminar eu até posso encaminhar para vocês. Mas no final das contas, a gente vê, biblicamente falando, que Deus autorizou o consumo de todos os alimentos. E se o Deus santo, 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 infinitamente justo, infinitamente bom, diz, coma carne, quem é o homem pecador para falar, isso é imoral?
Como pode fazer um negócio desse, né? Então, são questões filosóficas, proibições morais que nós não encontramos na Bíblia, né? E olha só, quando no versículo 3 diz o seguinte: proíbe o casamento e o alimento, e esse alimento foi que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Então, quando você recebe o alimento, você ora por aquilo, você agradece a Deus, entendendo que foi Deus que te deu. Se você deixa de comer determinado alimento que Deus deu para você, você deixa de agradecer por aquele alimento. Então, deixar de comer um alimento, porque você acha que vai ser moralmente melhor, espiritualmente mais elevado, impacta no seu agradecimento a Deus. Porque aqui, você tem as preposições no versículo são muito importantes. Quando ele fala que nós recebemos o alimento que Deus criou para serem recebidos com ação de graça. Esse para indica propósito. Deus está te dando alimento para que você seja grato, para que você seja plenamente satisfeito em Deus. Então, quando você ora antes de se alimentar, não é porque seu pai orava e você aprendeu com ele, porque ele aprendeu com sua avó, é uma tradição. Poxa, está na Bíblia. Tá entendendo? Então, nós reconhecemos que esse alimento vem de Deus. Então, às vezes parece que ideias chiques, né, atuais, nossa, que coisa maravilhosa, que ideia bonita, doutrina de demônio, entendeu? Gente, só para finalizar essa questão do alimento, né, e da carne, do consumo da carne, tem muita coisa que pode ser dito, mas hoje não é assunto. Deus come carne na Bíblia. Quando o anjo do Senhor aparece a Abraão, né, lá em Gênesis, e é a manifestação do próprio Deus, o que você acha que Abraão prepara para ele? Carne de soja? Não, ele prepara um cordeiro. Né? Você acha que ele prepara uma coxinha de brócolis? Não, ele prepara um cordeiro. No Novo Testamento, Jesus come o quê? Jesus come peixe. Jesus participa da Páscoa. O que tem na Páscoa? Bolinho vegano? Não. É cordeiro, é carne, né? Então, nós temos o próprio Deus comendo essas coisas. Então, comam, sejam felizes e amém. Versículo 4. Até o versículo 5 é um bloco, tá? Só deixa eu terminar esse bloco aqui, aí eu abro para algum comentário para vocês. Versículo 4. Pois tudo que Deus criou é bom. E bom para quê? Né? Tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado. Não come isso aí não, porque isso aí não pode comer, é imoral, é opressão, né? Enfim. E versículo 5, então tudo que Deus fez é bom e precisa ser aceito pelo homem. Não, tem gente que não come porque não pode, aí é outra história, entendeu? O cara não tem sangue, o cara parece que tem um azeite correndo pelas veias de tanto colesterol. Aí o médico mandou cortar. Aí o assunto é outro, entendeu? Não como carne porque eu não gosto. Não é muito comigo. Então, aí é outro assunto. Aqui a gente está discutindo questões filosóficas e religiosas, tá bom? Questão de saúde é outro papo. E versículo 5, 4 e 5, pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, né? Versículo 5, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Aquele alimento, ele é santificado pela palavra de Deus, no sentido de que Deus já tinha ordenado em sua palavra a oração antes do alimento. Já era uma prática comum, algo que Deus já tinha instituído. Então, esse alimento, não importa a origem, ele é santificado pela palavra de Deus e pela oração que você está fazendo antes de se alimentar. Tá bom? Aqui fecha um primeiro pensamento do capítulo 4. Alguma questão até aqui? Alguém quer fazer algum churrasco hoje? Pode fazer. Alguma pergunta? Não. Tá. Então, tudo bem. Qualquer coisa, vocês... Mas estamos escutando, né?
Estão vivos, pelo menos? Tudo bem. Tão vivo. Ótimo, então tá bom. Versículo 6. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, que instruções? As instruções que ele já se referiu, quanto à doutrina de demônio, quanto à alimentação, piriri parará. Se você transmitir essas informações aos irmãos, será um bom ministro de Cristo, nutrido com as verdades da fé. São verdades da fé. Beleza, nutrido, bem alimentado, né? A picanha da fé. Ô, glória, coisa boa. Né? Verdade da fé. E da boa doutrina que tem seguido. Ele cita a questão da boa doutrina porque, infelizmente, haverá doutrinas ruins, né? Existe uma boa doutrina e existe uma doutrina falsa, ruim, tá? Só deixa eu baixar um negócio aqui. Ah, tá. No versículo 6, ele fala, se você transmitir essas informações, você será um bom ministro. Gente, seguinte, ser pastor é bucha, né? Você lê aqui e fala, não, ele só tinha que ensinar, ele só tinha que transmitir a informação. Gente, parece fácil, mas não é. Por quê? Porque muitas pessoas não querem receber a doutrina correta. Parece que doutrina falsa tem um brilho maior. Vocês já repararam isso? Né? Gente, ó, eu vou contar alguns causos para você. Por exemplo, eu ouvi de uma pessoa velha de igreja, né? No mínimo 30 anos de igreja, a pessoa sendo enganada por um tal de projeto Bluebeam. Né? Ela me mostrou um vídeo de anjos descendo no telhado das pessoas e pulando, sabe? Um negócio meio... Olha, mas um vídeo tão mal feito que nem a novela da Record era tão ruim do que aquilo. E a pessoa crendo que aquilo era o apocalipse acontecendo e que alguém estava filmando. Aí você fala, gente, 300 anos de igreja, como pode? Aí vem o pastor e fala, não, minha irmã. E aí a pessoa bate o pé, não, pastor, é outra coisa. Uma vez eu também escutei, não faz muito tempo, de uma outra senhora de igreja. Engraçado, né? Parece que as irmãs caem mais nessas furadas aí. Não sei não. Brincadeira. Uma vez eu escutei de uma irmã também, uma senhora. Olha, para mim, homem só serve para reprodução. Mais nada. Eu falo, cara, será que essa senhora entendeu o que é o casamento? Será que ela entende que o casamento é a representação de Cristo e a igreja? Será que ela sabe que a união entre homem e mulher representa a própria trindade? Será que ela sabe disso? E fica comprando ideias feministas, né? E por aí vai. Né? Eu ouvi de jovens também, mas isso daí é riquinho porque recebeu herança, né? Ué, o que a palavra de Deus fala? A palavra de Deus diz que a herança é bênção do Senhor. O que eu vou bater muito na tecla com vocês é o seguinte: o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Se a Bíblia diz que é bênção, é bênção. Se a Bíblia diz que é pecado, que é maldição, é pecado, é maldição. Então, tomem muito cuidado com o que o mundo diz. E o mundo vai chegar para vocês falando coisas maravilhosas, né? Mas é furado, é furado. Então, ele vai falar isso, transmite as informações, ensine. Vai ter gente que vai recusar, vai ter gente que vai querer Bluebeam, vai ter gente que vai querer feminismo, vai bater o pé para outras porcarias por aí, né? Será bom ministro, um bom diácono, um bom servo de Cristo. Essa é a palavra que aparece aqui no versículo 6, né? Nutrido com a verdadeira fé e da boa doutrina. 7, versículo 7, rejeite, e aqui esse rejeitar é recusar, declinar, se afastar, evitar. Evita o quê? As fábulas profanas. Na versão que acho que a Camila leu, fala de velhas caducas, né? A impressão que dá é que o que Paulo está citando é o seguinte: conforme a pessoa vai ficando mais idosa, parece que vai afetando. Não acontece com todo mundo, né?
mas parece que tem uma tendência maior de acreditar em certas coisas, ou se tornar um pouquinho mais inocente, e cair em contos, em fábulas, né? Em coisas falsas, né? Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas. Gente, se você liga a televisão, você vai ver água do Jordão sagrado, banho de sal grosso, fronha santa, meia santa, óleo de Israel. A Igreja Universal é cheio disso. Fábulas profanas, contos da carochinha, contos para boi dormir, e não é sã doutrina, né? Rejeita essas coisas e se exercite na piedade, na fé, ok? Aí o 8 é bastante interessante, tá? O 8 é bastante interessante, a gente precisa prestar atenção no 8. Ele vai falar o seguinte: o exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Esse exercício físico aqui, mesmo que a mensagem que a Paula leu, colocou até a palavra academia, Paulo não está citando o exercício físico no sentido de puxar ferro. Ele não está falando de exercício físico de crossfit, crossfiteiro, de correr. Não é esse exercício físico de academia. Qual que é o exercício físico que ele está citando? Ele não está falando a respeito... Porque você tem que ver o contexto. No contexto, ele está falando sobre falsas doutrinas, correto? Beleza. E aí ele está citando sobre atividades físicas, ações físicas que a pessoa faz visando algo espiritual? Sim. O que ele está falando? Ele falou até então que o casamento, a falta do casamento é bom para o espírito. A falta de certos alimentos é bom para o espírito. Esse exercício físico é a prática ascética. É o que você faz no corpo para purificar a alma. No caso, não se casar e não comer. Estão entendendo? Então, quando ele fala de exercício físico, são essas práticas religiosas externas. É fazer o corpo sofrer, é se abster do que no fundo você quer. Tá entendendo? Porque tem um contraste no texto. Tem um contraste no texto. Qual que é o contraste? O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, tá vendo o contraste? A piedade é algo que você vive no seu interior e não vai fazer com o seu corpo. Tá vendo que tem um contraste aqui? A piedade, porém, para tudo é proveitosa. E aí, é proveitosa porque você tem benefícios tanto nessa vida como no céu, né? E é legal porque ele fala pouco proveito. Por que ele não fala de nenhum proveito? Porque algum proveito sim tem, né? Mas qual proveito é esse? O corpo tem impulsos naturais, né? Vamos pegar o sexo aqui, o mais fácil de se entender. É o que Deus criou e esse impulso está em todo mundo, né? Enquanto você não é casado, você sim precisa segurar isso. Você precisa se abster da atividade sexual. É um exercício físico que visa, sim, uma purificação espiritual. Enquanto se é solteiro, esse exercício físico da abstinência sexual é saudável, é boa. Tá entendendo? Só que depois que casou, aí é festa. Então, receba a bênção, todos vocês, espero que todo mundo se case, né? Por mais feio que você seja, uma desgraça em pessoa, você vai encontrar alguém. Profetizo, receba, tá bom? Receba a unção aí, tá? Sempre a esperança, sempre a esperança. Não se deprima, tá? Então, é nesse sentido que ele fala de exercício. Vocês entenderam essa parte? Alguém dá um sinal de vida aí, fala que entendeu ou fala que não entendeu? Entendemos. Entendemos. Ótimo. Alguma pergunta? Yep. Então tá. E aí ele vai caminhar
Tudo bem. Então, aí ele segue adiante. Aí, essa segunda parte mais fácil, porque a parte mais cabeluda já foi, entendeu? A parte mais complicada já foi mesmo, né? Aí, versículo 9. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Essa afirmação tudo que ele já afirmou também e o que ele continua afirmando. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado nossa esperança no Deus vivo. Então, ele reconhece que tudo que ele faz, todo o esforço dele, vem de uma dependência de Deus. Não é pelo esforço físico que ele vai viver essa piedade, mas ele percebe que isso é bênção de Deus, que vem da parte de Deus, tá? Temos colocado nossa esperança no Deus o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Eita, Jesus! Deus é Salvador de todos os homens. O que isso significa? Será que isso significa que no final todo mundo vai ser salvo? Aqui está falando que é Salvador de todos os homens. E a eleição? Agora eu achei um versículo contra a eleição. E aí, como é que você se resolve? Negado, tem que resolver essas questões também. Uma coisa que a gente precisa aprender é o seguinte: as palavras no Novo Testamento e no Antigo também tem um campo semântico. Olha que expressão bonita, né? Vamos almoçar com essa hoje. É um campo semântico, isso é, um campo de significados. Muitas vezes a palavra não é utilizada no mesmo sentido. Então, por exemplo, o exemplo clássico, manga. Manga fruta, manga da camisa, manga do verbo mangar. É mais usado lá no Nordeste, né? Que é zombar. Então, depende do contexto. Quando ele fala que ele é salvador de todos os homens, ele já mencionou essa questão de todos os homens lá no passado. E aqui todos os homens é todo tipo de homem. Seja servo ou rei, seja pobre ou escravo, seja oriental ou ocidental, ele é o salvador de todos os homens. E salvador, como eu disse que o significado pode variar, também tem o sentido de livrar. Entendeu? Quando Jesus curava, ele curava e dizia o seguinte: vá em paz, a sua fé te salvou. Mas esse salvar não tem a ver com ir para o céu. Te libertou dessa situação. Ok? Ele estava preso, o doente estava preso na enfermidade, lá na situação complicada. Ele teve fé e Jesus o curou. Ele foi salvo da situação. Deus, ele é o salvador de todos os homens porque ele cuida de todos os homens. Isso é verdade. Todo mundo a maioria das pessoas nesse planeta estão vivendo, estão comendo, estão se vestindo. Isso é a graça comum, tá? Mas ele é o salvador de forma especial para os que creem. Porque aí se torna especial, aí sim tem a ideia de salvação, de ir para o céu lá bonitinho, tocar harpa, né? Não, a gente não vai tocar harpa, mas... Enfim. Alguma questão até aqui? Eu acho que eu consigo terminar, hein? Se eu correr, eu termino aqui, hein? 11, então. Vamos lá, já que vocês não querem falar nada mesmo. 11. Ordene, olha só, hein? Ordene e ensine essas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Provavelmente, o Timotinho aqui, ele estava chegando na casa dos 30, ou ele era um recém-30, né? Porque a pessoa, antigamente, né? Hoje em dia, tadinho, os velhos são muitas vezes desprezados, né? Mas nessa época aqui, ser ancião era, de fato, um status. E ser novo era, isso daí é novinho, não sabe o que fala. Então, parece que Timóteo corria o risco de ser desprezado pela própria igreja pelo fato de ele ser novo, né? Então, ele fala o seguinte, ensine essas coisas, ordene, você tem autoridade para ensinar, ninguém o despreze pelo fato de você ser novo, mas seja exemplo.
e aqui fica uma aplicação para todos nós, jovens, né? O pastor mandou mensagem para mim, sai daqui. Lindo, maravilhoso. Exemplo em que todo jovem precisa ser exemplo. Em especial aqui, ele era pastor, né? Então, sobre ele pesa um peso maior, tá? Seja exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza, de forma bem rápida. Exemplo na palavra diz respeito ao que ele fala. Não ser fofoqueiro, não ser futriqueiro, não ser mentiroso, não usar de maledicência. Essa palavra que não é a palavra de Deus. Não, ele é um exemplo na palavra que ele prega muito. Não, é na fala. Porque doutrina, pregação, ele vai falar depois. Tá bom? Então, exemplo na fala, no procedimento, na sua ética, na sua conduta, como ele conversa com as moças, como ele conversa com os homens, como ele procede em situações complicadas, tensas, ele tem que ser exemplo. No amor, olha que lindo, né? O amor é só o amor. Ser um exemplo na caridade, né? Em amar as pessoas, na fé. E a palavra fé aqui também está muito ligado à fidelidade. Uma pessoa fiel, piedosa, temente a Deus, tá? Cheia de fé. E na pureza. Ele cita pureza por quê? Porque desde aquela época, muitos pastores se metiam em impurezas, principalmente impureza sexual e impureza econômica, roubo mesmo, entendeu? A gente vê que os falsos mestres no Novo Testamento, eles estão interessados em pegar dinheiro das ovelhas e se relacionar sexualmente com elas. Né? Pastor safado, tarado. Né? Isso não é de hoje. Tá? Então, ele está falando, seja exemplo, versículo 13. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Ele está falando, olha, eu quero ir visitar vocês, eu vou dar uma passada em Éfeso, a gente vai fazer um churrascão, junto, né? Toma uma coca gelada, né? E até então você vai ter que se dedicar à leitura pública das Escrituras. Então é por isso que a gente lê a Bíblia na igreja? É por isso que a gente lê a Bíblia na igreja. Leitura pública. E essa prática da leitura pública era coisa de judeu. Por quê? Porque eles liam na sinagoga o Antigo Testamento. E aí eles pegaram essa prática da sinagoga, os cristãos adotaram, então eles passaram a ler as Escrituras, o Antigo Testamento mesmo, né, na igreja. Dedique-se à exortação e ao ensino. Qual que é a diferença? Exortação é o ânimo, você pode entender isso como a pregação, tá? E o ensino é o ensino catequético, é o ensino dos pontos, é o ensino das doutrinas, é o que a gente está fazendo aqui agora, tá? Então, eu estou catequizando vocês. A gente está conversando sobre um assunto. Ou tá o rojão aí estourando, escutaram? A droga chegou. E a exortação é o sermãozinho de domingo de noite, que o pastor vai lá, bota aquele terno maravilhoso dele, né? Todo alinhado e prega, né? Tem pastor que é mais alinhado que outro, mas isso aí fica para outro dia. E terminando, então, ele fala, não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Timóteo recebeu o dom de evangelizar, de pregar por meio do Espírito Santo, com imposição de mãos. Eu não sei quantos de vocês já viram essa prática, né? Dos presbíteros colocarem as mãos sobre o ordenado, acho que até mesmo sobre o presbítero. Gente, essa prática de colocar as mãos, ela é bíblica, entendeu? Não é invenção do pastor. E uma coisa legal é que Jesus enviou os discípulos colocaram as mãos sobre Timóteo,
Timóteo formou outros discípulos e posicionou a mão sobre esses novos discípulos. Os discípulos posicionou a mão sobre outros discípulos. E assim vem sendo por mais de 2000 anos, até hoje em dia, quando hoje nós ordenamos os nossos pastores e colocamos as mãos sobre eles. O ato de colocar a mão é investir a pessoa de uma autoridade que vem lá do tempo dos apóstolos, um colocando a mão sobre os outros. Né? É muito bonito isso, é muito, muito interessante. E para finalizar aí, versículo 15 e 16, seja diligente, responsável, dedicado nessas coisas. Dedique-se inteiramente. Não é uma dedicação vagabunda, não. Entendeu? Uma dedicação chulé. Ô, rapaz, acho que caiu um raio aqui. Uma dedicação qualquer. É uma dedicação inteira, né? Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Irmãos, o progresso espiritual é algo que se vê. E essa palavra progresso, ela está ligada ao âmbito militar. Conforme a tropa avança, isso se chama progresso. É uma progressão, é um avanço, é ganhar terreno, é matar o inimigo. Antes, o terreno estava ocupado pelo inimigo. Agora, nós estamos ocupando esse terreno. E isso tudo é visível, é notório, tá bom? E o último versículo, olha só, hein, vamos terminar, meu Deus. 16. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina. Para a sua própria vida e para a doutrina. Perseverando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Nós somos pastoreados por pastores. Quem pastoreia os pastores? Se tem algumas tristezas no ministério pastoral, essa é uma. Irmãos, eu não sou pastor ainda, eu espero ser, né? Então, eu vou falar como membro de igreja. Nós precisamos orar para os nossos pastores. Vocês são pastoreados por eles. Eu sou pastoreado hoje em dia pelo Flávio, pelo Dado. Quem pastoreia esses dois? Ninguém. Eles se pastoreiam. Será? Será? O Dado é o titular, né? Quem que pastoreia o Dado? Então, é muito peso. É muita responsabilidade. Uma das aplicações para esse texto nosso aqui é nós intercedemos pelos nossos pastores. Para que Deus os proteja, para que eles se mantenham na linha, para que eles se mantenham moralmente puros, para que eles sejam exemplos na pureza, na fé, no amor, na palavra, no procedimento, né? A gente espera demais dos pastores e nós os ajudamos de menos, às vezes. Então, passar lá na recepção, dar uma batidinha e falar, pastor, muito obrigado pela mensagem, ou eu oro por você, pela sua família. Gente, isso aí faz um bem lascado, sabe? A gente tem que lembrar que pastor é um ser humano, pastor também briga com a mulher, galera. Pastor briga com a mulher, pastor briga com os filhos. Tem pastor que eu já conversei com um pastor que subiu no púlpito e já não querendo estar ali, né? Não é toda vez que o pastor sobe no púlpito que está feliz da vida, né? Às vezes o sermão que ele está ali na frente, ele já sabe que tá uma droga. Ele fala, rapaz, isso aqui já tá ruim. Ele já desce derrotado, né? E o texto aqui fala sobre pastores, muito mais sobre pastor do que para nós, né? Então, é um povo que a gente precisa orar muito e cuidar dos nossos pastores. Então, só para terminar aqui a exposição, ele vai falar que se ele permanecer nessa doutrina, ele será salvo juntamente com as demais pessoas. Isso não é salvação pelas obras, é que, por vezes, Deus atribui ao instrumento, né, a ação que é ele mesmo que executa. É que Timóteo salvaria pessoas porque ele era um instrumento, mas quem salva é Deus, né? Timóteo se salvaria fazendo essas coisas porque ele é apenas um instrumento, mas quem realiza
é Deus. Isso aqui é uma forma de se falar no Novo Testamento muito comum. Uma aplicação muito rápida é, gente, precisamos fugir dos falsos mestres, fugir das falsas ideologias, tá? Orar antes de comer, agradecer a Deus pelo que Deus nos deu, estar dispostos a receber boas doutrinas, tá? Sermos exemplos, aí é responsabilidade nossa também, sermos exemplos no amor, na fé, na pureza e no nosso procedimento, e também orar pelos nossos pastores. 11h34, consegui. Alguma pergunta? Algum comentário? Alguma palavra de sabedoria? Não? Tá bom. Tudo bem, eu perdoo vocês por isso. Vamos orar então? Lucas Itajubense, você poderia orar para a gente, por favor? Para a gente encerrar? Opa, você sabe que eu não sou itajubense, né? Não, sabia não. Eu sou carioca do Rio de Janeiro, cara. Rapaz. Mas eu sou itajubense de coração. Então tá bom também. Vamos lá. Senhor Deus, obrigado por mais um dia, obrigado pela porção da tua palavra que nós podemos relembrar e estudar hoje. Ó Deus, pedimos a ti que nós possamos permanecer firmes na tua palavra como ouvintes e praticantes, Senhor, sem sermos enganados, ó Deus, por falsas doutrinas, ó Deus, e que o Senhor nos ajude a cada dia, que o Senhor nos dê um novo ânimo, mais paciência, ó Deus, nesse momento de pandemia, para que a gente consiga permanecer bem até que tudo isso passe. Pedimos a ti pelo Felipe, pelos nossos pastores, que o Senhor continue abençoando e cuidando deles, e que o Senhor nos dê uma boa semana que começa agora. Pedimos a ti e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, Deus abençoe e até a próxima. Até de noite, hein? Vou estar lá, se Deus permitir. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, gente. Tchau, Deus abençoe a todos.